Boa noite, professora. Meu nome é Hélio Gagui Araújo. Eu e o Carlos Eduardo, a gente ficou responsável pelo movimento hippie, né, o trabalho de história aí. Bem, o movimento hippie foi um movimento que aconteceu durante a década de 60 nos Estados Unidos. Foi um movimento que aconteceu por quê? Bem, naquela época, né, estava tendo ali várias guerras, né, aconteceu várias guerras, a primeira, guerra, a segunda, e depois ali durante a década de 60 ali estava tendo a Guerra Fria, né, e a Guerra do Vietnã. Bem, o movimento hippie ele foi muito também influenciado pelo movimento Binax. O que foi o movimento Binax? O movimento Binax ele foi um movimento também que foi um antecessor do movimento hippie, né? Ele foi um movimento que foi ali após a Segunda Guerra Mundial e era justamente sobre isso, né? Eles criticavam o materialismo e a violência, que era justamente o que o movimento hippie pregava, só que o movimento hippie pregava, além disso, pregava várias outras coisas, né? O movimento hippie também lutava pelos direitos dos negros, pelos os movimentos feministas, né? E várias outras coisas. Bem, o movimento hippie ele ganhou força, né? Por causa da Guerra do Vietnã, por causa que naquela época lá, os Estados Unidos entrou na guerra lá tal, e teve muitas mortes, né? E isso foi ganhando muita audiência. E aqueles jovens, né, daquela época, eles estavam justamente lutando por isso. Também eles estavam conforme com uma contracultura, né? Que era o quê? A contracultura era justamente isso. Eles debatiam, eles lutavam, né, para que aquele meio de educação retrógrado antigo que era ensinado para eles, né, que eles achavam que eles queriam algo que eles aplicassem no presente, né, ou mais no futuro, mas que influenciasse outras pessoas, né, para uma coisa melhor, tal. É tanto que um dos legados que eles falavam que os nossos professores são tão velhos quanto o sistema, né. Outra coisa também era, eles falavam, por exemplo, tem um operário de 25 anos, mas as leis trabalhistas desses operários são do século passado. Então, justamente isso, eles lutavam para coisas novas, né? Eles queriam coisas novas, queriam coisas atualizadas, né? Foi justamente isso. E ganhou força, muito mais força por causa da Guerra do Vietnã, né? Por causa que depois que a guerra se iniciou, né? Teve, igual eu falei, muitas mortes e tal, e eles lutavam justamente por essa paz e amor, né? Por essa que era um dos lemas deles era o seguinte: faça amor e não faça guerra, né? Então foi justamente isso. Eles ganharam muita audiência por causa dos movimentos deles nas ruas, né? Movimentos pacíficos, às vezes movimentos ali mais adoidados, né? Então foi justamente por causa disso. Teve influências, né, igual eu falei, de outros movimentos, como o Binax, que era justamente esse, que lutava contra o materialismo e a violência. Também tinha o movimento dos negros, né, que eles apoiavam e lutavam contra essa causa, que esse movimento dos negros era liderado pelo Martin Luther King, né, que queria defender que os brancos e os negros deveriam ter os mesmos direitos, né. Então foi justamente isso. Outra coisa também que na época ela foi uma coisa diferente, muito absurdo, né, para eles, que eles eram anti o sistema capitalista, né? Eles queriam ali igualdade e paz entre as pessoas, igualdade entre gêneros também, igualdade entre as pessoas, igualdade entre as cores, né? Brancos e negros, e também eram opositores a guerras e às violências. E as suas ideias, né, seus ideais ideológicos eram de acordo com os movimentos socialistas e anarquistas. Então já era coisa assim bem diferente, né, naquela época, você já ser contra o sistema, né, já era coisa que chamava bastante atenção. E chamar atenção, né, foi uma coisa que aconteceu que eles fizeram foi o festival o DOCS, né, o do TOCS, que foi algo que chamou muito mais atenção ainda do mundo inteiro, que influenciou mais outros jovens de outros países, inclusive aqui no Brasil, influenciou muito aqui no Brasil também, que foi um festival que aconteceu em Nova York durante 3 dias do mês de agosto, que aconteceu de tudo, relação sexual doidada, droga para todo lado, e música, e dança, e festa, tanto que nessa época lá a cidade ficou até meio escassa de alguns alimentos, de água também, por causa que foi algo assim adoidado, muita gente, foi mais de 500 mil de pessoas, e na época não era tanto desse jeito, né? Então foi algo assim muito, muito diferente. E a partir daí, né, eles começaram a influenciar muito mais outras pessoas pelo mundo, né? Teve vários artistas muito famosos, muito conhecidos daquela época que foram de acordo com eles, né, e que participaram também desse festival. Então também os Beatles também foram muito influenciados pelos hippies, né?
foram bastante influenciados. Também o Jimi Hendrix, que era um cantor muito famoso na época, né? Ele também cantou nesse festival, então foram vários cantores que apoiaram a ideia deles, né? Vários artistas. Também eles eram de acordo com o movimento feminista, né? Que naquela época lá as mulheres eram mais como objeto sexual, então fazer só aquilo de casa, era mãe de família, só tinha que fazer comida e cuidar dos filhos e acabou. E a partir daí, né, começaram mais aquele sistema de rebeldia e tal, as mulheres iam lá para a praça pública e queimavam sutiã e roupa e faziam manifestação e loucura doidada. E também eles apoiavam muito também o movimento feminista, né, apoiavam o movimento feminista, o dos negros também eles apoiavam muito, né, então eles eram, tipo assim, uma galera aberta a tudo, mas também era meio doidão. E também foi uma época também de revolução sexual, né? Os homens começaram a usar os cabelão mais grandão, tal, mais adoidado, e as mulheres usaram saias e shorts mais curtos, né? Começaram a ficar desse jeito. Também quebra de tabu de várias coisas, né, naquela época. E foi justamente isso. Também teve outro movimento que foi o Flower Power, que foi justamente contra o símbolo de violência, né? E repúdio também a guerra do Vietnã. Então foi um movimento também muito forte que aconteceu na cidade de São Francisco, que foi algo assim bastante que mostrou para o mundo, né, os hippies, né? Além do movimento Docs, também teve esse movimento Flower Power. Então foi justamente isso. As características principais deles são pacifismo, né, paz e amor, tranquilidade e tal, igualdade entre as pessoas. Uso de drogas também, que eles achavam que com as drogas, as relações sexuais, os caras iam explodir a mente, ia sair voando por aí, os caras eram doidão. E também a estética, né, que vocês conheciam os hippies já de longe, as roupas, cabelo grandão, droga e não sei o que, então vocês conheciam os caras de longe. Também a contracultura, né, que eles não queriam mais aquele meio de educação, de concepção tradicional imposto pelas famílias e pelas escolas para eles, né? Então eles eram pessoas que queriam ser diferentes e que queriam sair daquela linha, né? Daquele tradicional e partir para outro meio. O movimento hippie no Brasil teve seu início na década de 60 e ficou conhecido como o tropicalismo. Como no Brasil, nessa época, estava tendo a ditadura militar, ela estava afetando não só a vida cotidiana, mas também a vida de muitos cantores, por conta da repressão e da censura que havia na época. E assim, os jovens que aderiram esse estilo, que foi o tropicalismo, eles tinham um estilo peculiar, que no caso era cabelos compridos, roupas coloridas e grandes, folgadas. E por isso eles também tiveram a capacidade de influenciar no comportamento de diversas pessoas, que eram mais jovens e afins. No caso, por meio das composições musicais, que eles diziam, eles tinham a crítica ao sistema capitalista e o governo vigente. No ano de 1969, a Tropicália teve o seu fim decretado. Foi nesse ano que aconteceram as prisões dos cantores Caetano Veloso e do Gilberto Gil, ícones que foram os ícones do movimento brasileiro. Então, o que o movimento hippie deixa de legado pra gente, né? Justamente isso. Pessoas que foram atrás de mudanças, de outras formas de conhecer o mundo, né? Outras formas de ativismo. E também tanto que o movimento foi tão forte que a guerra do Vietnã acabou mais por causa disso, né? Teve um cessar-fogo pelos Estados Unidos mais por conta disso. Por quê? Por causa que a guerra do Vietnã começou a ter bastante audiência, né? E teve muita pressão da população e ainda mais pressão do movimento hippie, né? Então foi a partir daí que o movimento hippie, que a guerra do Vietnã deu uma segurada, né? Os Estados Unidos deu uma segurada, apertou no freio ali e acabou com essa guerra. E também foi a partir daí que o movimento hippie deu uma perda de força, né? Foi perdendo ali, foi diversificando as pessoas, umas foram para outro tipo de movimentos, foram procurando outros tipos de ideologias, né? Então foi a partir daí também que esse movimento foi se diversificando, né? Então foi justamente isso. O movimento hippie foi um movimento bastante conhecido. Até hoje é um movimento que ainda muita gente segue, né?
muita gente ainda tem de acordo com isso. Então foi um movimento de grande importância, de grande curiosidade, né? E que influenciou muitas pessoas pelo mundo.